Senhor Jesus. Bom dia, amados irmãos. Hoje nós vamos desfrutar da quarta-feira da segunda semana do Alimento Diário, que tem como título o Evangelho da Glória de Deus, parte 1. Ó Senhor Jesus, o ler com oração está em Lucas, capítulo 24, versículo 32, que diz assim: Porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Ó Senhor Jesus, que o nosso coração, Senhor, possa arder todas as vezes que ouvirmos o Teu falar, todas as vezes que o Senhor falar conosco, ó, possamos sentir, Senhor, esse ardor no nosso coração, no nosso espírito. Senhor Jesus, quando pregarmos o Teu Evangelho, que possamos, Senhor, levar, Senhor, ó, esse ardor para as pessoas. Elas possam sentir o seu coração arder ao ouvir a Tua palavra. Senhor Jesus, que os olhos delas, Senhor, e os nossos possam se abrir todas as vezes que ouvirmos a Tua palavra. Ó Senhor Jesus, que o nosso coração possa estar queimando no Espírito e a nossa fé possa estar sendo fortalecida, ó, todas as vezes, Senhor, que ouvirmos o Teu falar. Senhor Jesus, não deixe, Senhor, que esse fogo se apague em nós. Ó Senhor Jesus, possamos, Senhor, manter acesa essa chama, o nosso coração ardendo. Ó Senhor Jesus, quando ouvirmos o Teu falar para nós, possamos praticar, Senhor, possamos ter esse viver que leva, Senhor, a Tua palavra às pessoas. As pessoas possam sentir, Senhor, ó, esse queimar dentro de nós, o queimar do Espírito. Ó Senhor Jesus. Amém, amados? A quarta-feira tem como título Arder no Espírito. Vamos hoje continuar vendo a respeito deste versículo, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O que queremos mostrar com isso é que temos um espírito humano que está unido ao Espírito de Deus. Tal fato tem como símbolo a maravilhosa visão da sarça ardente, hoje representando a Igreja, uma sarça gigantesca, ardendo com o fogo do Espírito de Deus e que as pessoas podem ver de longe. Outra figura extraordinária é a coluna que conduzia o povo de Deus no deserto. De dia era uma coluna de nuvem e de noite uma coluna de fogo, simbolizando hoje a palavra profética, que nos conduz na era tenebrosa em que vivemos. Ó Senhor Jesus! O Senhor, nosso sol da justiça, está ausente fisicamente. Então a Igreja passa por uma noite prolongada, aguardando a aurora com os primeiros raios de sol. Enquanto a aguardamos, temos a coluna de fogo sobre o tabernáculo, que somos nós. Aleluia! Por um lado, a sarça é a habitação de Deus. Por outro, o tabernáculo também o é. Deus morava na sarça quando apareceu a Moisés no Monte Horebe e passou a morar com o povo de Israel no tabernáculo, na peregrinação pelo deserto. Hoje, porém, ele mora na Igreja, que é a habitação de Deus no Espírito. A nós que somos a Igreja, cabe arder no Espírito. O Espírito de Deus habita em nosso espírito humano. Portanto, dentre nossas três partes, espírito, alma e corpo, é no Espírito que ardemos, que queimamos com o fogo de Deus. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Isso está em Romanos, capítulo 12, versículo 11. Devemos servir ao Senhor queimando no Espírito. Ser fervoroso de espírito está no contexto de Romanos 12, em que Paulo roga que apresentemos nosso corpo por sacrifício vivo e sejamos transformados pela renovação da mente. A mente é a parte principal da alma. Ser transformado pela renovação da mente indica que nossa alma precisa ser transformada. Ou seja, o que esse capítulo nos mostra é que precisamos servir com todo o nosso ser.
O corpo deve ser apresentado, a alma deve ser transformada e o espírito deve queimar. Ó Senhor Jesus! O inimigo de Deus não está preocupado com nosso corpo ou alma, mas o que ele quer é neutralizar nosso espírito. Hoje, muitos que ministram a palavra de Deus se preocupam com a eloquência e a oratória, e com técnicas que tocam na emoção dos ouvintes. Mas, mais importante do que tudo isso, é o fogo do Espírito. Quando ministramos a palavra, precisamos passar aos ouvintes o fogo que arde em nós. Paulo nos disse que sua palavra e pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Apolo era homem eloquente e poderoso nas Escrituras e instruído no caminho do Senhor, mas também era fervoroso de espírito. Quando ardemos em nosso espírito, ao falarmos para outros, fazemos também arder o coração dos que nos ouvem. Foi o que aconteceu aos 2 discípulos no caminho de Emaús. No caminho, enquanto conversavam a respeito dos últimos acontecimentos, veio Jesus e se juntou a eles no caminho, mas eles não o reconheceram. Jesus lhes indagou sobre o que falavam. Eles explicaram o que os preocupava e entristecia, sobre a morte e a notícia da ressurreição do Senhor. Jesus então lhes repreendeu a incredulidade e, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ao pararem para comer, Jesus tomou o pão, o abençoou e o partiu e lhes deu. Então os olhos deles se abriram e eles o reconheceram, mas Jesus desapareceu. Prestemos atenção ao versículo seguinte. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Essa é a experiência que devemos ter quando lemos ou ouvimos a palavra do Senhor, quando oramos e temos comunhão com Ele. Nossos olhos precisam abrir-se, nosso coração arder e nossa fé ser fortalecida. E quando falamos do Senhor a outros, devemos também fazer o coração deles arder. Louvado seja o Senhor. Pergunta: seu coração arde quando você tem comunhão com o Senhor nas Escrituras? Aleluia, amados. Jesus é o Senhor. Amém por essa quarta-feira, né? E o alimento diário de hoje, o título diz assim: arder no Espírito. E graças ao Senhor, né? A palavra que o Senhor tem nos dado hoje é uma palavra que tem feito com que nosso espírito, né, esteja ardendo, né, de tanto desejo de pregar a sua palavra, né? E eu queria, amados, começar esse breve compartilhar perguntando: seu coração tem ardido? Seu espírito tem ardido ali quando você ouve a palavra, quando você desfruta da palavra, quando você ora ao Senhor, quando você tem saído ali para orar pelas pessoas, como foi o caso de domingo passado? Ó Senhor Jesus, eu confesso para vocês que meu coração tem ardido, amados. O desejo de ganhar as pessoas, sabe? Ó Senhor Jesus. E na leitura de hoje, foi muito rico, assim, porque veio mostrar para nós, né, o exemplo daqueles 2 discípulos, né? Que eles vinham de Jerusalém, destinados a Emaús, né? Enquanto eles vinham ali no caminho, conversando e tal, o Senhor se aproximou deles ali e começou a falar com eles também, né? E é interessante porque enquanto o Senhor falava para eles ali, amados, o coração deles ardia, né? Até que eles chegaram num povoado onde eles pararam para fazer a refeição e ali os olhos deles se abriram. A Bíblia diz que os olhos deles se abriram e eles reconheceram que ali era o Senhor falando. Ó Senhor Jesus, amados, esse é o desejo do Senhor, né? Fazer com que o nosso coração, fazer com que o nosso ser possa estar ardendo ao ouvir o Senhor falar, ao ouvir a sua palavra, né?
que cada um de nós hoje, ao pregar a palavra do Senhor para alguém, a falar do Evangelho para alguém, nosso ser possa estar ardendo, né? Ao ponto de todo esse ardor, né? Possa chegar e atingir as pessoas também, para que elas fiquem também contagiadas, né? Com esse fogo do Espírito que hoje queima em nós. Senhor Jesus, é interessante porque esse fogo, né? Do Espírito, ele é maravilhoso porque é um fogo que é o próprio Senhor quem manda em nós, né? Oh, aleluia por isso. E quanto mais, amados, nós desfrutamos do Senhor, quanto mais nós nos achegamos a Ele, quanto mais nós desfrutamos da sua pessoa viva, rica, mais nós queimamos, Senhor Jesus. Por isso que cada um de nós, né, não pode estar perdendo tempo, irmão, vendo que os dias se aproximam para a volta do Senhor. Por isso nós precisamos estar queimando a cada dia. Ó Senhor Jesus, que nessa quarta-feira você possa aproveitar toda oportunidade que tiver e ore por alguém. Ore por alguém do seu trabalho, ore por alguém na sua rua, ore por alguém do seu colégio. Ó Senhor Jesus, para que esse fogo maravilhoso possa estar queimando mais e mais em você e você possa estar sendo mais e mais usado pelo Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor, amados. Tenha uma boa quarta-feira, bom desfrute e que o fogo do Espírito possa estar queimando. Aleluia! Senhor Jesus!